Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Babi Moreira. E eu sou o Daniel Amorim. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossos valores e cultura. Tripulantes, microfones em automático. O primeiro grande tratado a abordar a liberdade religiosa foi a obra Breve Declaração do Mistério da Iniquidade, 1612, do advogado e confundador da Igreja Batista, Thomas Helwys. Como desdobramento de sua corajosa declaração, muito nobre inclusive para o seu tempo, Helwys foi perseguido pelo rei James I da Inglaterra, posteriormente preso e morto em 1615. Algo te soa semelhante, mesmo após 4 séculos? A religião aparece desde as tribos mais primitivas e em qualquer nível cultural. Talvez você possa se perguntar, mas a religião ainda persiste? Ou existe? No mundo, as duas maiores religiões juntas, cristianismo e islamismo, representam mais da metade da população mundial, com cerca de 4,3 bilhões de seguidores. No Brasil, cerca de 86% da população segue a religião cristã. Por isso, quer queira ou não, a religião existe e exibe vitalidade, mas temos que concordar que já não frequenta os lugares que um dia pertenceram, principalmente com a velocidade da tecnologia. Vamos juntos entender os mistérios da fé e suas religiões. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Eu vou apresentar aqui então os nossos ilustres convidados de hoje. Com muito prazer que eu chamo para se apresentar o Arisson Nogueira. Arisson, que tipo de passageiro é você? Olá, tudo bem? Primeiro, agradecer aqui o convite, é muito especial estar aqui com vocês nesse voo, falando um pouquinho aí da nossa experiência religiosa, de como que isso também tem os desdobramentos, mas eu queria falar um pouquinho de mim. Eu trabalho na Copastor há 9 anos, eu trabalho aqui na área de gerente de Customer Success, líder de Customer Success, aqui de São Paulo. Eu sou casado há 7 anos com a Elisama, né, que mais conhecida aqui internamente, todo mundo conhece como a Zama, e estou super aberto, super feliz de estar com vocês aí nesse voo. Ah, vai ser demais. E eu vou apresentar agora também a Isabela Menezes. Isabela, conta pra gente, que tipo de passageira é você? Saravá, time de fé. Eu sou a passageira que não dá no show, hein? Eu trabalho aqui na Copastor do Rio. Eu sou da área de atendimento VIP. E eu achei interessante aí, ó, que nem o Arisson, eu também sou casada com uma outra funcionária aqui da Copastor, com a Raiane do CX. Então, a gente está em casa. E aqui pra gente está sendo um prazer enorme estar aqui com vocês. É maravilhoso trocar experiência, bater papo e levar cada vez mais informação para todo mundo, principalmente para os nossos. Porque levar para todo mundo, às vezes é muito grande, a gente não consegue levar para o mundo todo. Mas se a gente levar para o nosso mundo, já vai fazer uma diferença enorme. Obrigada, Isabela. Dani? Então, vamos começar o bate-papo oficialmente aqui. Arisson, queria primeiro entender qual que é a sua história, a sua relação com a teologia. E também, se você puder explicar o porquê, por que se despertou isso em você. Dani, então, a minha relação com a teologia, ela vem do meu estilo de vida, que veio depois a conversão dos meus pais para o cristianismo. E aí, após isso, a minha convivência ali
durante o ambiente religioso, né, me fez entender, me fez ter curiosidade sobre o que é certo, o que é errado, porque muitas vezes nem sempre o que é falado é o que é correto. Nós precisamos entender mais, se aprofundar mais. Então, esse foi o grande gatilho que eu tive para poder estudar teologia. Então, a minha história aconteceu que eu já dei aula de teologia dentro da minha vida, no decorrer dos anos, e eu e dentro da teologia existem várias escalas de estudo, né? Então eu fiz o básico, depois o médio, e agora eu decidi, né, optei por fazer um bacharelado e quero continuar estudando esse tema, porque ao meu modo de ver faz parte daquilo que sou e eu quero realmente conhecer um pouquinho mais. Mas dentro da ideia religiosa, né, da teologia, o Deus que nós estudamos é um Deus inesgotável. Então eu tenho certeza que essa caminhada muito longa eu não vou chegar no final, eu tenho a certeza disso. Mas essa é a minha relação, é isso que eu entendo, e é isso que eu vivo hoje como a minha experiência com a teologia. Qual é a sua religião, Alisson? Eu sou cristão protestante. Bom, então eu vou direcionar agora a pergunta para Isabela. Isabela, por favor, qual que é a sua história de relação com a religião? Eu sou mãe de santo, eu tenho um terreiro aqui no Rio de Janeiro, que é a Academia de Umbanda. É um terreiro que tem gira mesmo toda semana. Sou umbandista, né? E a minha relação com a Umbanda, com religião em si, sempre me chamou muita atenção, porque, para mim, eu acredito que a religião, não importa qual, ela é um local de pertencimento do seu grupo. E quando eu olhei para a Umbanda, que é exatamente a religião dos excluídos, dos não pertencentes, daqueles desvalidos, dos que foram deixados de fora da mesa, da história, de várias outras religiões, isso foi o que mais me tocou, me trouxe para esse cerne da Umbanda. E durante anos e anos ali, numa uma jornada umbandista dentro de outro terreiro, aí eu recebi essa missão sacerdotal de ser dirigente de um terreiro, e tô aí toda semana nessa grande missão. E é uma coisa que eu também concordo é que não tem fim, né? A gente vai passar uma vida inteira estudando, trabalhando, se empenhando, e a vida inteira ainda vai ser pouca para isso. E dentro dessa mesma questão da religião, além de ter a academia de Umbanda como terreiro, antes até do meu terreiro existir, eu já colocava ele também no YouTube, através de um canal que é a Academia de Umbanda, levando exatamente essa ideia da Umbanda sem tabus, falando sobre isso, até por conta da minha vertente na Umbanda, porque a minha vertente na Umbanda não é uma Umbanda cristã, é uma Umbanda que a gente chama de vertente de Umbanda acadêmica, que é onde a gente explica, fundamenta e olha muito mais de perto tudo aquilo que a gente falava e acreditava como um dogma, como um tabu, a gente explica um pouco melhor, a gente fundamenta para que aquilo, além de ter uma explicação de fé, também tenha uma explicação racional, porque eu entendo a minha religião como algo que não é só religião, é filosofia e, acima de tudo, é história, é política, é geografia e resistência. Pois é, só uma curiosidade, a Umbanda, ela se apoia, por exemplo, a igreja, a católica, né, que a gente conhece a Bíblia, o Islã tem o Alcorão, se eu não estiver enganado, tem a Torá, acho que é a Torá do Islã e o Do Alcorão, judaísmo, a Torá do judaísmo. enfim, a Umbanda tem algum apoio, assim, desse sentido? Não Então, sei a se... Umbanda, como um todo, a Umbanda ela tem muitas vertentes, mas de forma geral, a Umbanda não tem o seu livro de revelação. Então, a gente não tem uma Bíblia, a gente não tem uma Torá, a gente não tem livro de revelação. Pelo contrário, a gente se apoia na oralidade. E muito desse fundamento, muito dessa ideia da Umbanda, de onde eles tiram as fundamentações, é através de pontos cantados, que são rezas, que são contos e cânticos, que são através da oralidade que vai se passando, e ali fundamenta-se muita coisa da religião. Mas não existe livro de revelação. Ah, legal. E assim, eu acho que até para a gente dar um start aqui no nosso bate-papo, é interessante a gente entender o que estuda teologia. Por isso que eu queria perguntar aqui para o Alisson, para ele explicar um pouquinho do que é teologia, né? Se é um estudo do fenômeno, da fé, enfim, explica para a gente o que é de fato. Certo, Dani. Então, a teologia, ela tem, na etimologia da palavra, né, teologia é o estudo de Deus, né, das coisas de Deus. Então, a teologia busca entender, interpretar, explicar também as crenças, as doutrinas, né,
dos textos sagrados, né? Diferente da Umbanda, que não tem esse livro da revelação, né? A teologia, ela tem como fundamento a Bíblia, né? Que é exatamente o mesmo fundamento, talvez parecido com o fundamento do judaísmo para a Torá, né? Então, essa é a regra, é o estudo da revelação. Então, existem dois estudos. Já a revelação especial, que nós chamamos, a revelação especial é a Bíblia, foi aquilo que Deus deixou, e a revelação natural, que a revelação natural é do criacionismo, das coisas do mundo, estudar o criacionismo, a criação de Deus. Então, a teologia ela tem esses dois aspectos. E também a teologia tem também como, acho que um propósito importante para poder comentar com vocês, ela vai também abordar a natureza de Deus, a origem do universo, o propósito da vida humana, o significado do mal, do sofrimento e também da salvação. Então, a teologia, ela tem essa sistematização, né, dentro dessas doutrinas, e aí tudo isso embasado dentro da Bíblia, que nós entendemos como uma revelação especial, trazendo as interpretações e também a revelação de Deus para a humanidade, mais ou menos isso. Isa, posso chamar de Isa? À vontade. Isa, se no mais superficial ou profundo entendimento do propósito de uma religião, que é o amor ao próximo, qual é a sua opinião por que temos tantas religiões e não somente uma? Se todas têm o mesmo fundamento. Porque o mal do ser humano é amar demais. Mas de toda forma, gente, o amor ao próximo e a si mesmo, ele tem muitas formas de amar, muitas formas de amar. E da mesma forma que a gente não fala no mundo inteiro a mesma língua, a gente não tem a mesma cultura, a forma de expressar o nosso amor pelo outro, ela também vai de vertentes de olhares diferentes. Então, a forma como eu lido com o amor, como eu demonstro o meu amor, não necessariamente vai ser idêntica à do meu amigo, à do meu parceiro. Então, a ideia da religião é de você, além de expressar o seu amor ao outro, é de você também continuar aquela história que para você é sagrada, honrar aquilo ali, né, que vem de toda essa vertente, de todo o ensinamento ancestral sagrado, independente de qual seja a religião, ela vem honrando, nem que sejam os seus antepassados, a Bíblia, aquilo tudo. Então, essa honraria, essa forma da gente lidar com o amor ao próximo, ela tem diversas linguagens, e por isso eu acho muito importante a gente ter esse grande respeito e essa lida de diversas religiões, porque é onde eu me sinto melhor, onde eu me sinto pertencente, onde eu sinto que falam a minha língua comigo, né? Ô, Isa, você concorda com essa pergunta de que é, as religiões elas têm o mesmo propósito? Ou você, enfim, talvez em alguma religião você acha que tem um propósito, ou, ou Eu talvez não, eu não, alguma a característica, algum aspecto igual você trouxe, né? Acho que o propósito maior é o amor entre todas, mas talvez a linguagem de se falar o amor é diferente aqui, de como é falado na outra. a linguagem é bem diferente, muito diferente. Porém, eu acredito que o propósito maior da religião, ele acaba sendo você se sentir pertencente a um local onde você faça algo maior, onde você se sinta pertencente a algo maior. Eu acho que, olhando assim de forma geral, eu acredito que todos tangem esse propósito, né, de você fazer algo maior. Olha, eu não só acordo, passo ali pela pirâmide de Maslow ali das necessidades básicas, né, durmo, como, não, eu faço algo maior, eu me sinto pertencente ao mundo. Olha, eu tenho esse propósito, e seja o propósito através de me ajudar, alimentar, fazer algo. Tem uma coisa que falam da Umbanda, que eu vou falar para vocês, que eu tenho horror. Que eles falam assim, isso aqui parece, né, um axioma, né? A pessoa chega e fala assim, eu sou um bandista porque eu preciso fazer a caridade. Gente, isso me toca de uma maneira horrorosa, que eu falo, que isso? Precisa ser um bandista para fazer a caridade? Tá cheio de ateu fazendo caridade, gente. Caridade é amor ao próximo. Então, eu acho que a gente não precisa estar dentro de uma religião para amar ao próximo. A gente não precisa estar dentro da Umbanda para fazer caridade. Não. A gente precisa estar dentro de algo que a gente seja pertencente, fale a nossa língua para um propósito maior, para se sentir, olha, eu estou fazendo algo aqui numa egrégora, num coletivo, e isso aqui está falando a minha língua. Se for para fazer a caridade da nossa forma, se for para dar amor, se for para, às vezes, a gente sentar, conversar ali naquele coletivo sobre algo sagrado para a gente, já está valendo.
Isa, eu queria até aproveitar a sua fala e também complementar, que eu acho que assim, para a gente se fazer caridade, a gente precisa ter uma religião, a gente precisa ser humano, né? A gente precisa amar, a gente precisa. Então, eu acho que isso faz todo sentido quando a gente fala do propósito maior, né? Eu queria também aproveitar, dentro da nossa discussão e nossa conversa bacana aqui, eu tenho uma visão também um pouquinho assim. Dentro da lei, quando a gente chama lá da teologia, existe a questão das leis e as leis mosaicas e tal. Então a gente percebe que tinham mais de 600 leis. E as leis eram para regulamentar o comportamento das pessoas. Deus tinha uma ordem da nossa visão lá e trazia. E aí Jesus veio, e aí eu gosto de contar essa história, que Jesus falou assim, mas e aí, como é que é esse negócio da lei? Ele falou assim, ó, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele complementou a ti mesmo, a si mesmo. Significa que se nós amarmos, se nós amarmos o nosso próximo, a gente completa toda a lei. É isso que norteia a nossa vida, né? Como que a gente pode, dentro de um mundo onde muitas pessoas vivem numa bolha individualista, né? Onde estão talvez brigando por coisas pequenas, como que a gente pode ser relevante e fazer a diferença na vida das pessoas? Acho que é sobre isso que você trabalha ali também na sua religião, é sobre isso que eu prego e que eu acredito na minha. Como que a gente pode ser melhor, independente da placa, da situação? Como que nós podemos ser pessoas melhores? Eu acho que é sobre isso, esse é o propósito maior, né? O, o Alisson acabou de resumir 600 leis em duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Eu acho que o amar ao próximo, de fato, ele já acaba compreendendo tudo, né? Porque ele, enfim, até difícil às vezes de explicar, né? Mas é uma doação, né? Um pertencimento, como a Isa tem falado. E a Isa também trouxe uma fala interessante sobre o ateu. E aí eu queria entender, queria perguntar aí pro Alisson, na verdade, que ele explicasse, contextualizasse pra gente o que é um ateu e se ele acredita, se existe de fato uma pessoa 100% ateu. Sim, sim, Dani, existe sim, o ateísmo é uma posição filosófica, tá? Ou seja, essa pessoa, um ateu, ele não acredita em nenhum tipo de divindade ou de um ser supremo. Então, os ateus não acreditam em Deus ou em qualquer outra forma, em qualquer outra religião, eles acreditam na racionalidade, né? Ou seja, eles trazem a experiência de Deus como se fosse testada, né? De forma empírica, como se fosse científica. Colocar Deus ou colocar qualquer outra religião num laboratório, e aí eles começam ali de alguma forma testar ali, racionalmente eles entendem que aquilo não é uma verdade filosófica para eles, então eles abdicam de uma fé em algum ser ou alguma divindade. Então, respondendo assim a sua pergunta de forma bem, bem resumida, assim, sim existe e existem uma grande quantidade de pessoas também nesse sentido. Alisson tem aquela frase do sou ateu, graças a Deus. É, exatamente. E eu costumo dizer também que assim o ateísmo ele vai também eu conheço pessoas, tá, que tinham uma religião e ela teve uma decepção com aquilo e racionalizou aquilo de uma tal maneira que ela perdeu a fé no decorrer da jornada e aí acabou também se tornando. Então eu vejo que é uma situação racional, né? Mas ao ponto de que uma pessoa pode sim ter fé no começo e depois perder a fé com o decorrer da sua experiência de vida, também pode acontecer. Ou ao contrário, né? Ou ao contrário, É, verdade. Tem muito ao contrário também. A pessoa não, fala, não acredito em nenhum tipo de divindade, mas eu tive uma experiência, eu tive Passa um perrengue. passei um perrengue, aconteceu alguma coisa comigo que a pessoa fortaleceu e falou, agora eu acredito em alguma coisa também. Pode acontecer os dois polos aí. Oi, Isa, conta pra gente, você sempre foi da Ubanda? desde quando eu escolhi uma religião para mim, eu sempre fui da Umbanda. Mas antes de escolher uma religião para minha vida, eu abracei muito o ateísmo. E acredito que é por isso mesmo, até por essa vertente de, não, racionalizar as coisas, até por isso a minha vertente de Umbanda é uma vertente que olha para uma coisa de forma muito mais racional, sabe? Que olha para a religião de forma muito mais, pera, eu entendi isso pelo lado da fé.
Mas deixa eu olhar isso aqui um pouquinho mais de perto, deixa eu olhar isso aqui por uma visão histórica, deixa eu entender por que que falava isso, por que que ensinava isso. Ah, tá bom, quando eu olho um pouco mais de perto, eu consigo olhar e enxergar a Umbanda da diáspora, olhar e enxergar como isso começou, olhar e enxergar e ver, ah, não, faz muito sentido, sentido racional, sentido político, porque na época acontecia isso, sentido geográfico, e entender também por que que dentro da Umbanda tem tantas vertentes, entender por que em outras religiões também tem tantas vertentes, por que que as formas, né, de falar sobre isso mudam tanto, às vezes dentro do mesmo guarda-chuva, do mesmo leque. Então, desde quando eu escolhi um caminho para mim, a minha jornada sempre foi dentro da Umbanda. Eu sou enganga de Quimbanda também, mas a minha religião é a Umbanda mesmo. Que banda? Não, Quimbanda, Quimbanda. Kimbanda é um. Você pode dizer pra gente o que é? Eu não conheço. Sim, etimologicamente, quimbanda é o curandeiro, né? Ele é o curandeiro, mas a quimbanda é a lida dos Exus e Pombagiras. Então, ele não é dentro da Umbanda, não é dentro do Candomblé, é uma religião separada onde ele faz toda essa lida com Exus e Pombagiras, com as entidades Exus e Pombagiras e não com os orixás. Então, dentro da Quimbanda, a gente faz especificamente giras e ritualísticas e lidas com essas entidades. A Umbanda, ela abarca, além de Exus e Pombagiras, ela tem, na verdade, a sua base muito maior ali no Caboclo, Preto Velho, e ali abarca muitos outros, né? Ali vem marinheiro, boiadeiro e vários outros ancestrais, antepassados nossos ali, malandros, ciganos, etc. A Quimbanda não, a Quimbanda ela é só Exus e Pombagiras. E aí você E, pode ter as duas religiões, assim, por exemplo, eu sou da Ubanda e da Kibanda. Sim, então, inicialmente na Umbanda você pode ser o que você quiser e ter o que você quiser, uma vez que a Umbanda ela é exatamente a religião dos excluídos. Então, só é um pouco difícil você lidar quando acontece algumas coisas que não te permitem. Então, teoricamente, pela Umbanda, você pode frequentar, por exemplo, ser evangélico, ser da Igreja Batista, ser testemunho de Jeová e também ser um bandista. Nada nos impede. Precisa ver se a outra religião te impede isso. Mas dentro da nossa, nada. Dentro da nossa, como eu falei, não há um livro que te impõe umas regras, não há um livro de revelação, não há esse pecado, não há esse dogma cristão sobre isso, não há esse olhar de, olha, você tem uma lei aqui que você é impedido, tem um pecado. Não, não tem pecado nenhum. Você pode, desde que dentro de uma gira você não receba o Espírito Santo e não misture ali as coisas, tá tudo bem. O que você faz em paralelo é super respeitado e super ok pra gente. Agora, precisa entender se dentro das outras religiões elas vão te permitir estar ali dentro, entendeu? Esse é o grande pulo do gato. e eu queria até aproveitar, se eu puder, completar também, porque muitas pessoas não conhecem, mas dentro do cristianismo existem várias formas de igreja, de fé. Igual tem na Umbanda também várias categorias, não sei se é assim que se chama, tá, Isa? Se eu falar o termo errado, você me corrige. Tem várias formas, né, da Umbanda, tem, igual a Isa São explicou, dentro do vertentes. vertentes, igual o cristianismo também tem várias vertentes. Como, por exemplo, os batistas, os metodistas, os pentecostais, os carismáticos, católicos. Então, também durante ao longo dos anos, né, houve também essa diversidade dentro do próprio cristianismo de funções ali, claro, dentro da mesmo escopo de fé, mas claro, com cultura diferente, com formas diferentes. Importante também dizer que quando uma pessoa faz alguma coisa da categoria, é o que a gente estava conversando antes, também todo o contexto ali, né, seja no contexto cristão, se acontecer alguma coisa diferente ali, as pessoas acabam colocando tudo na conta do cristianismo como um todo, mas sim, também dentro do cristianismo existe as diferenças, os modelos diferentes que precisam, claro que nem todo mundo conhece, mas é importante falar para as pessoas que existem diferenças também dentro do cristianismo. Isa, você deu até uma abertura aí durante as suas falas, que você fala né, na religião dos excluídos. E eu acho que, enfim, é, as religiões, né, de matriz africana são parte da diversidade religiosa do Brasil, né?
Entre algumas dessas manifestações, que tem como referência a cultura trazida pelos africanos durante mais de 300 anos de escravidão, estão catimbó, cabula e principalmente umbanda e candomblé, que você tem falado aí bastante, né? E que se propagaram com mais intensidade aqui pelo Brasil. E justamente eu queria tocar na questão do preconceito com essas religiões. Eu queria que você explicasse um pouquinho, enfim, se tem, na verdade, uma explicação, né? Mas por que existe um grande preconceito com essas religiões? Porque, na verdade, tudo que foge do entendimento dentro do leque cristão, para as pessoas é visto como algo ruim, né? Como demônio. E vocês não têm noção. Quando a gente fala sobre dificuldade, isso na prática é absurdo, gente. Vocês não têm noção. É para vocês entenderem um pouquinho, para eu poder contextualizar vocês, o meu terreiro, ele fica aqui no Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa. Olhando para os Arcos da Lapa. E quando a gente pensa em Arcos da Lapa, a gente pensa em boemia, a gente pensa naquela figura do malandro, do Zé Pilintra. Então, olha que maravilha, malandragem, Arcos da Lapa, não vai ter nenhum problema. Gente, vocês não sabem a dificuldade da gente conseguir alugar um terreiro no Rio de Janeiro. Alugar um terreiro nos Arcos da Lapa, a zona boêmia da cidade. Não, vocês não têm noção disso. Por quê? Toda vez que eu ia atrás de um local para alugar, eles perguntavam para que era, e aí a gente falava, não, é para um terreiro, e eu sempre levantei a bandeira do eu não vou me esconder, eu não vou fingir ou amenizar a história, eu não vou levantar a bandeira de, olha, é um centro espírita. Não, não é um centro espírita não, um terreiro de macumba. Não é um centro espírita não. Olha, é um templo religioso. Não, é um terreiro de macumba, é isso que é. Aí eles perguntavam assim, toca tambor? Toca, toca três. Toca um tambor não, toca três. São três atabaques lá. Pá, pá, pá. Mas a gente é direitinho, a gente está dentro da lei, nenhuma gira passa das 10 da noite, tudo certinho, tá? Tem CNPJ. Ah, não, mas se toca tambor não pode. A gente só pode aceitar se for. Mas é de mesa? São aqueles igual o Kardec? Não, não é Kardec, não. Não é Kardec, não. Tem incorporação mesmo, vai descer pombagira gargalhando, desce preto velho falando, ah, adorei as almas. Então não é Kardec. Ah, não, então não pode, não. Incorpora? Incorpora. Então não pode, não. Vocês não têm noção. Foi mais de um ano atrás de um local para alugar. E quando eu digo um ano, eu digo para vocês que a nossa dificuldade não foi financeira, não foi em relação à documentação, não. Foi exatamente ele embarreirava aí, porque eles falavam que, olha, se é para terreiro, não. No máximo a gente consegue se for kardecista, se for sentadinho ali em volta da mesa fazendo aquelas orações, falar um pouquinho sobre Chico Xavier, aí tudo bem. Mas se tiver toque de tambor, não, se chamar os demônios, não pode não. Então Não, e isso era detalhe, terrível. ali é cheio de bar, né? É cheio de música alta, de tudo. De samba, de Exatamente. pagode, que usa muito tambor, né? Exato, gente, dá 10 horas da noite o atabaque nosso se cala. E aí o samba lá vai até de madrugada. Então não para. Para vocês terem noção, hoje, atualmente, tem uma vizinha que mora próxima, ali bem do lado, no prédio do lado, que ela faz questão, diante da minha gira começar, toda terça-feira, ela desce por volta das 7 da noite, que é início da gira, para baixar a cabeça e falar, nossa, isso é um absurdo, não vejo a hora de vocês saírem daqui, não sei o quê. E de já ter tratado mal os médios que são lá do terreiro, de falar coisas horrorosas. Então você passa por esse tipo de problema em tudo. As pessoas, elas se escondem através. Você vai olhar o censo, você vê tão poucos umbandistas falando que são umbandistas. Você olha para os terreiros de Umbanda, se você olhar de verdade, sabe, com um pouco mais de curiosidade, vocês vão ver que os terreiros de Umbanda, eles se escondem através do nome Centro Espírita. Muitos, ou Casa de Caridade, porque eles não têm isso, esse movimento de trazer o nome, de resgatar o nome Macumba, terreiro, gira, isso é muito de agora, porque até pouco tempo atrás, hoje em dia, obviamente, você continua sendo apedrejado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem facções que são facções que se chamam de facções de Israel. São facções que matam e falam que estão matando e apedrejando o terreiro em nome de Jesus. Eles falam isso, botam um crucifixo, apedrejam, matam pais de santo, tiram pessoas da sua casa, você perde direito a ter o teu terreiro, você perde direito a ter sua casa, e, e eles falam que isso é em nome de Deus. Isso acontece, isso é uma realidade aqui. Mas hoje em dia vem acontecendo um movimento de resgate e resistência. Da gente virar e falar: olha, não, eu não vou mais amenizar.
Eu não vou mais usar nada que amenize e fale assim, fala um nome mais bonito e deixar tudo mais limpinho. Eu não vou me esconder mais dentro de uma casa de caridade, de um templo religioso, de um centro kardecista. Não, não. Eu sou um terreiro de Umbanda. Eu quero trazer isso. E nosso terreiro vem também trazendo essa resistência, essa força desse resgate. Eu fiz questão, aliás, de trazer um Exu de 1,85 m que fica lá no nosso terreiro e falo para as pessoas: tirem foto, marquem no Instagram, porque tá bom. Louvem o Exu, louvem suas entidades, seus ancestrais em praça pública. Chega de esconder sobre isso. Chega de esconder. A verdade é o melhor caminho mesmo, né? A gente ser honesto com as pessoas, com a gente mesmo. Muito ruim esconder. Para vocês terem noção, a gente tem um médium no terreiro que ele estava aprendendo a tocar atabaque. Aprendendo. E eu não estou falando que ele tocava ponto, nada, não. Ele estava aprendendo. E onde ele mora num local, num subúrbio, no Rio de Janeiro. Ele foi batendo na porta dele, né? E falaram para ele que se ele continuasse, ele precisaria se mudar. E na verdade foi um aviso do tráfico local para ele, falando que aquilo não seria mais possível. E aí botaram esse slogan, ficou até famoso, porque deu uma rodada aí através do jornal, se não me engano, o Fantástico noticiou isso. Eles colaram nos postes de alguns lugares aqui do Rio de Janeiro, assim, é proibido a prática de atabaque, tambor, percussão de forma geral, é proibido ensinar capoeira, e era embaixo ele terminava com a seguinte frase: abraça o papo, ou o papo te abraça. Isso sendo um recado direto do tráfico. Onde você mora, assusta qualquer um. Com Assusta. certeza. Então ali eles tiraram pessoas que estavam aprendendo a tocar, ali eles pararam com qualquer ideia de capoeira, só porque isso para eles era uma coisa ruim, era uma coisa ligada a demônios, a coisas ruins. Então, o que não era cristão para eles, o que não seguia essa ideia da religião cristã, da ideia da igreja, para eles é algo ruim. Então, o próprio tráfico do Rio hoje em dia, a gente tem uma facção específica, né, que é a Tropa de Israel aqui no Rio de Janeiro, que faz esse serviço aí também de afastar, de demonizar a religião. Eu vou aproveitar aí a resposta da Isa e perguntar para o Arisson, quando ela fala sobre essa religião que existe na favela, né? Você pode falar um pouco para a gente, Arisson, dessa ligação assim da religião com a situação da pessoa, de não só a localização, cultura, como também a renda da pessoa, se tem essa diferença, né? Na favela a gente tem mais pessoas de uma religião específica. Oi, então, eu vejo assim, eu vejo que dentro da distribuição, né, isso está mais linkado às origens, né, da história do Brasil, onde havia os índios aqui, depois houve a colonização dos portugueses, que trouxeram fortemente a religião cristã ali como base, e aí tem os desenvolvimentos negativos de tudo isso também, não é nenhum tipo de defesa, mas hoje eu percebo que o cristianismo já foi um período, acho que 100 anos atrás aproximadamente, onde ele começou a avançar pelas favelas e pelos lugares mais necessitados, porque tecnicamente essas pessoas elas tinham necessidades maiores, né? Necessidades físicas, financeiras, e aí sim o cristianismo ele conseguiu crescer, né? Os números do Daniel no começo mostram isso, né? Esse crescimento, mas ele veio a partir das periferias, né? Mesmo dentro do ponto de Desculpa, Alisson, cristianismo evangélico. E o cristianismo, de modo É, geral, o catolicismo, por católico. exemplo, existe, faz parte do cristianismo como modo geral, né? Quando a gente fala disso, a gente sabe que houve um período, né, nos últimos 100 anos, com o avanço do protestantismo, do cristianismo evangélico, né, que tem essa classificação depois da Reforma Protestante do século XV, né, onde a igreja teve esse detalhe. Mas, fora isso, sim, houve uma maior abrangência
do cristianismo ou dos processos nas regiões periféricas, mesmo sabendo que as igrejas eram centralizadas. Eu não sei se você já foi em alguma cidade, acho que muito pequena, você percebe que a igreja católica ou uma igreja ela vai estar no centro da cidade, ou seja, mesmo a elite trazendo a igreja para o centro, a igreja ela teve um desdobramento periférico muito grande, tá? Mas sim, houve também esse avanço. Hoje, a igreja cristã, eu posso dizer de todos os modelos aqui que a gente está conversando, ela já é um pouco mais elitizada, né? Nós percebemos que existem sim algumas denominações mais focadas nas regiões periféricas, mas a maioria das igrejas tem grandes templos, tem grandes congregações, então houve uma mudança de perfil ao longo do tempo. Não sei se eu respondi, mas eu queria trazer esse paradoxo histórico também para esse caso. Respondeu. Na verdade, eu tenho essa dúvida do cristianismo, porque é o que a gente vê, se eu não me engano, é a Assembleia de Deus, que é muito forte, né? A Uhum, Universal, a Isa citou uma que é forte no Rio de Janeiro, e uhum. a gente vê ela em muitos locais, em favelas, em comunidades. Então, essa é a dúvida também. Eu ouvi hoje que tem Assembleia de Deus, tem lugares que nem a política chegou ainda. Exatamente. Tem até uns memes assim que vai ter no céu, assim, vai ter uma Assembleia de Deus no céu, assim, Sim. porque de tantos lugares que eles estão. Mas isso vem do movimento pentecostal. A Assembleia de Deus vem de um movimento pentecostal dentro do cristianismo, que era com base em grandes avivamentos e evangelismo. Então, como eram missionários que vieram de fora para cá, trouxeram essas situações, eles foram meio que excluídos dos grandes centros religiosos e foram para as periferias. Então, a igreja cristã pentecostal, por exemplo, que é o caso da Assembleia de Deus, ela desenvolveu muito forte nas periferias. Se você olhar em toda a periferia, em toda a favela, em todo lugar mais fora dos grandes centros, existe um templo, uma igreja da Assembleia de Deus, e foi ali que eles que se tornaram. Hoje, só um dado, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. Então, assim, eles têm as suas diversas formas dentro deles, mas eles são hoje uma grande força pentecostal, né, no Brasil e no mundo. Eu acho muito interessante esse movimento que o Alisson falou, porque quando você olha historicamente isso, você observa que a religião, como até o Daniel falou anteriormente, que eu vinha citando, a religião dos excluídos, a Umbanda, os candomblés, eles nasceram, eles tiveram ali aquela grande. O início deles foi realmente em comunidade, em favela, naquelas zonas, mas, de repente, não de repente, nessa construção histórica. Hoje em dia é muito, 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 muito mais fácil você ver isso dentro de censo mesmo, no nosso censo, onde você olha para a favela, onde você olha para as comunidades, para os bairros mais pobres, e você vai ver muito mais as pessoas que moram ali falando, não, eu sou da Assembleia, eu sou evangélico. Na verdade, né, dentro do cristianismo, eles se declaram como evangélicos em muito maior número. E você começa a enxergar um outro movimento onde o movimento das pessoas mais da Zona Sul, onde o movimento das pessoas mais elite, começam a olhar com mais curiosidade e flertar com as religiões de matriz evangélica. Então, por quê? Existe também aí duas coisas. Primeiro, né, o sonho do oprimido é querer ser opressor. Então, isso aí a gente tem que se lembrar também, né, porque é muito difícil que a gente vire para as pessoas da favela e fale assim, olha, você olha para uma facção criminosa e fala lá, vai na boca de fumo e fala que vai continuar batendo seu tambor. Lógico que não. Ele maluco, ele vai querer morrer? Você vai botar tua família em risco? Você não tem escolha. Você não tem escolha. E depois de muito tempo sem escolha, você acaba ficando só naquilo que você pode ir. Ah, então se eu não posso ser isso, eu preciso de uma religião, eu preciso ter Deus na minha vida, se eu preciso me fazer pertencente a um grupo para fazer algo maior dentro do meu propósito, onde que eu posso ir? Ah, você pode ir aqui. Então tá bom, você pode ir aqui, então os meus filhos vão ser criados onde eu estou, os filhos dos meus filhos também. Pronto, começou-se aí uma grande nova religião que já não é mais de matriz africana. E enquanto isso, quando a gente olha para quem tem mais poder aquisitivo, quando a gente olha para o pessoal mais elitizado,
para as pessoas do Leblon, da Zona Sul do Rio de Janeiro, você olha essas pessoas que não vão ter nenhum problema em assumir suas religiões. Elas não vão perder seu emprego, elas não vão ser tiradas à força da sociedade. Eu posso, em cima da minha cobertura, virar e falar: eu sou macumbeira, eu faço, aconteça, porque nada vai acontecer com ela. Então, você olha no Rio de Janeiro, acontece aqui um movimento não só religioso, de romantização da pobreza. Você vai olhar bares, restaurantes aqui que te servem num tabuleiro riscado, que te serve, você vai pagar super caro para tomar sua bebida num copo americano e eles vão falar para você: olha, come mal, come feio, mas isso aqui é a raiz do Rio de Janeiro. Se sente no quintal da casa da avó. Então a gente faz no Rio de Janeiro hoje em dia um movimento de romantização da pobreza, romantização da miséria. E também dentro disso, o aspecto histórico-religioso, a gente vê isso. A gente vê a pessoa branca, a pessoa. E eu tô até me colocando também nisso, tá, gente? Porque eu também moro no condomínio na Lapa. Porque para mim colocar um terreiro, estar à frente de um terreiro, é muito mais fácil do que, de repente, uma senhora que está no Complexo do Alemão e que não pode ter o terreiro. Do que, de repente, um pai de santo que está ali no Morro do São Carlos, onde nasceu o samba no Rio de Janeiro, e não pode tocar samba. Porque na parte alta do Morro de São Carlos, hoje em dia, em 2023, na parte alta desse morro, a facção lá não permite que você tenha uma religião de matriz africana. Não permite. Então, por conta dessa não permissão, a gente tem todo esse movimento histórico aí que o Arisson também citou, que hoje em dia você olha para as comunidades e você vai ver muito mais evangélicos declarados. E uma minoria, assim, ó, que vai falar que é de matriz africana. Eu ia fazer um paralelo de que talvez dá para explicar talvez essa ascensão dentro das comunidades, pegando uma parte da fala da Isa na questão do pertencimento, né? Porque às vezes a igreja ali dentro de uma comunidade acaba sendo o refúgio de muitas pessoas, né? O lugar que elas podem, enfim, ter uma informação diferente, sair talvez desse fluxo de negativo, talvez um fluxo de pobreza, de criminalidade, onde ela escuta, né? Onde ela busca um refúgio ali para escutar uma palavra de amor, para escutar uma visão diferente, né? E também eu acho que talvez daria para explicar, fora tudo que vocês já comentaram, com, enfim, embasamento histórico, também um pouco do aspecto social das igrejas, né? Que, enfim, né, as igrejas acolhem, ajudam, tanto, enfim, em vários aspectos, né? Então, acho que talvez também daria para olhar para esses dois lados. Alisson, eu já vou colocar um outro tempero aqui no nosso bate-papo. Tem um filósofo, o Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, que ele desenvolveu uma relação entre capitalismo e religião, né? E a vertente é o capitalismo como religião. E aí eu queria entender de você se esse capitalismo desenfreado de atualmente deve ser uma preocupação para as religiões e para as pessoas, né? Porque hoje as pessoas conseguem idolatrar uma marca, idolatram o dinheiro, mas não conseguem idolatrar a Deus. Dani, então, esse ponto é muito legal a gente comentar, porque assim, o avanço do capitalismo no mundo, né, e onde o capitalismo ele tem como uma base importante o seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento. Então, o capitalismo não é um modelo que visa socialmente o desenvolvimento social. Claro que dentro de uma perspectiva, uma análise mais profunda de capitalismo, sim. Mas hoje as pessoas estão muito mais materialistas do que anteriormente, né? Eu percebo também que as pessoas têm outros objetivos, e esses objetivos, às vezes, eles são o ídolo, a idolatria daquela determinada pessoa em modo geral, tô dizendo, né? Então fica assim uma preocupação, porque como que a teologia define idolatria? Define assim, tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus. No caso, se eu amo o dinheiro mais do que a Deus, logo o dinheiro é o meu ídolo. Então, quando nós temos esse problema social, que eu digo, eu vou chamar de problema, mas talvez a gente poderia encaixar com um outro nome, em que nós estamos buscando cada vez mais as nossas coisas, certamente a religião sente isso porque as pessoas acabam
colocando outras prioridades, se destacando, colocando outras formas estilos de vida à frente e deixando Deus um pouco de lado. Então, na visão teológica do cristianismo, de modo geral, isso sim é um problema quando a gente tem essa mudança do foco, né? Até que ponto eu estou vivendo ou estou amando mais a outras coisas do que a Deus? Então, eu creio que a sua pergunta ela tem esse sentido, né? Da parte técnica de como a idolatria pode me tirar da minha relação com Deus, né? Porque nós cremos que Deus, na visão teológica, Deus é um Deus relacional. Ele quer ter uma relação pessoal com as pessoas, né? Então, a partir do momento que eu não tenho, eu deixo de ter essa relação social e coloco outras prioridades, talvez sim, dentro desse ponto de vista, nós temos aqui um problema para a religião e também para as pessoas, né? E nessa geração que vem, assim, a gente fica preocupado, né? Porque é uma idolatria pelo materialismo, assim, absurdo. Então a gente fica preocupado mesmo com esse tema. Isa, no Brasil, quando da promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, a liberdade religiosa tornou-se um direito fundamental consagrado pelo Estado, sendo a sua violação passível de crime. Por que há tanta liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, tanta intolerância no Brasil? Aqui também a gente é muito passional, né? Como os bons latinos, a gente é muito passional. E por ser tão passional assim, há aquela linha tênue entre respeitar o que o outro é e entender que se isso te faz bem, tá tudo bem. Então, aqui a gente está, não só aqui, né? Normalmente isso é muito comum entre os latinos, a gente briga muito seriamente por conta de opiniões, por conta de vontades, por conta de amores. E como religião é uma coisa que mexe ali no nosso emocional, no nosso envolvimento mesmo familiar, mexe com a nossa essência, com nossos valores. Quando a gente fala da nossa religião, automaticamente também, querendo ou não, muitas vezes a gente dá carteirada do nosso valor, do nosso pilar, do nosso, sabe, da nossa essência através da nossa religião, porque você se orgulha dela. E às vezes entra muito naquilo que eu falei, das pessoas se envergonharem também da sua religião e falar dela tentando, através de eufemismo, tentando amenizar a tua religião. Então, é óbvio que quando a gente está numa sociedade desse jeito, onde a gente tem tanta essa passionalidade, então é muito difícil a gente entender que o respeito deveria imperar, o respeito acima de tudo, até porque independente de qual seja a sua religião, de eu concordar, eu não preciso concordar, eu nem tenho que concordar, sabe? Se aquilo te faz bem, se você está fazendo para você não está fazendo, não está me obrigando, falando, ó, Isabela, vem aqui, vamos hoje fazer, vamos ler o salmo tal. Não, você não está fazendo isso comigo, você está fazendo isso para você. Se isso está te fazendo bem, maravilhoso. Por conta da gente ser talvez tão passional e tão todo mundo querer ser o dono da verdade, né? Todo mundo querer imperar com a sua verdade, é muito complicado respeitar o outro e entender que se faz bem, se não está machucando ninguém, por que que eu tenho que me meter nisso? E o triste é que, Salão, né? Política e religião não se discute. Aí a gente não pode discutir, né? Ter uma discussão saudável, porque já vai para intolerância mesmo. É bem complicado. Bem É só complicado. Não, eu queria até, tipo, comentar, assim, eu acho que é isso. Quando a gente fala assim, ó, política e religião não se discute por causa da radicalidade, porque, na verdade, deveria ser secundário. Quando a gente tem uma visão de respeito, de amor ao próximo, podemos aqui, cada um na sua, conversar, igual eu tô conversando com a Isa, num papo tão legal. Então, assim, eu acho que é isso que falta. Acho que falta um pouco mais de colocar as coisas de forma secundária a partir do respeito. Se a gente se respeitar, o restante tudo a gente consegue tirar da frente, né? Total, exatamente isso. Até porque a gente torce pelos nossos amigos, independente de religião. Exato. Sabe, eu tenho grandes amigos, eu tenho uma troca maravilhosa com o padre aqui de uma paróquia aqui do lado da Copa Astur, que é a paróquia da Uruguaiana. A gente é amigo, a gente é amigo a ponto de não só se seguir, como ele segue lá o Instagram do meu terreiro. O padre aqui, ele é o padre oficial aqui da Uruguaiana, ele tá lá, o padre tá lá seguindo o Instagram, ele dá curtida, eu dou curtindo as missas dele. Tá tudo bem. A gente torce para que o outro esteja feliz, para que o outro esteja bem, para que o outro esteja fazendo o seu melhor.
Eu acho que é muito por aí. Não tem. Aqui dentro da Copa Estudo a gente tem uma diversidade maravilhosa. Aqui eu sento ali do lado daquele que acredita, daquele que não acredita. O meu partner aqui, ele é católico, ele vai à igreja. E outro dia eu vim e ele falou assim: olha, tá ali, tá rolando aquele pãozinho de Santo Antônio ali na igreja agora, vai lá, que tá saindo. Ele, maravilha, eu vou. E é por aí, gente, tá tudo bem. E é isso aí, Alisson. A gente discute de forma saudável, de forma que a gente tem que falar, né? Perfeito, é isso. Assim, eu acho que a busca pela razão, né, Isa? Por que que as pessoas discutem tão fortemente uma situação? Porque ela quer colocar no outro a sua própria razão, sabe? Eu quero convencer o outro. Eu não preciso convencer ninguém. Eu preciso apenas respeitar. E aí, dentro de uma conversa, se você achar que o que eu estou falando é legal e quiser experimentar, tá tudo bem. Se não, tá tudo bem também. Eu acho que esse a grande sacada da situação, né? Eu não preciso ter razão eu não preciso forçar você a querer partir pelo meu ponto de vista, pela minha cosmovisão. Pelo contrário, a gente pode conviver juntos. Eu acho que isso é o grande sucesso, o grande segredo aí do diálogo. Com certeza. E tem uma frase de um filósofo chamado Arisson Nogueira, que ele fala assim, que você deve amar o outro, né? Não as práticas, as decisões, a escolha do outro, você não precisa amar, mas você tem que amar o outro, o seu irmão, aquela pessoa, né? Não aquelas práticas, a prática que aquela pessoa tem, né? Aprendi aqui com o meu filósofo e amigo Arisson. E Arisson, eu queria também entender de você qual que é o papel no Estado, do Estado, na promulgação da tolerância religiosa, porque a gente já sabe que isso é um direito garantido em Constituição. Mas fora essa garantia, o que mais o Estado pode fazer? Se é que tem algo mais que o Estado pode fazer para melhorar essa questão da intolerância religiosa? Eu acho que a primeira coisa que acho que o Estado sendo laico já é um grande avanço, permitindo que as pessoas tenham a liberdade de professar a sua fé, independente da religião. Eu acho que esse é o ponto. O Estado já tem essa garantia. Mas eu acho que o Estado pode sim ah, promover o diálogo, tentar de alguma forma ajudar, fazer com que as pessoas aumentem o seu nível de consciência e punir quando existe a intolerância radical religiosa, que ela pode ser através de uma discriminação ou pode ser através de qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que o Estado ele precisa garantir que isso seja feito, independente da religião. Eu acho que o Estado ele tem como obrigação, além de garantir, punir quando existe os problemas de radicalização e de intolerância que é cometidos de crime e tudo mais. Eu acho que isso o Estado precisa tomar cuidado. Ô, Alisson, me ajuda a entender uma coisa, por favor, que eu tenho uma curiosidade. Estava até falando com o Dani na nossa conversa de pauta. Qual é a maior diferença entre o catolicismo e o evangélico? Porque a gente sempre ouve, né? A diferença é que o evangélico não acredita em santo. Uhum. E aí tem um conceito assim, e dentro também da religião evangélica, tem diferença entre elas ali? Qual que é a maior diferença, assim? Sim, por exemplo, a história do catolicismo, por exemplo, o catolicismo é a primeira igreja, a igreja católica é a primeira igreja cristã, na história da igreja. Num determinado período, no século XV, né, devido, infelizmente, aos exageros da religião, porque a religião também traz os seus exageros, e a gente não tem que ponderar isso aqui, houve uma reforma, ou seja, houve ali alguns reformadores que não concordavam com a igreja naquele momento e eles não aceitaram e criaram um movimento de separação entre a igreja católica e o restante das pessoas que iriam protestar. Por isso que é cristãos protestantes, eles protestaram contra essa dinâmica, né? E sim, aí do decorrer do tempo, eles começaram a reformar, tiveram acesso à Bíblia, começaram a ter vários tipos de interpretação,
E a partir daí houve várias denominações cristãs, os batistas, os metodistas. Então, por isso que depois da reforma cristã do século XV, muitas pessoas começaram a pensar teologia. Muitos filósofos começaram a pensar teologia diferente. E aí sim os movimentos foram surgindo ao longo desses mais de 500 anos de história. E aí, a partir daí, hoje, dentro da linha cristã, assim, tem os católicos, que é essa reforma, essa divisão que teve lá no século XV, e a partir daí teve várias igrejas. Aí tem o movimento pentecostal, movimento reformado, que são igrejas mais tradicionais, presbiterianos, né, metodistas, tem movimento, enfim, são várias vertentes dentro disso ao longo da história. É por isso que você encontra vários tipos de igreja com vários nomes diferentes, mas cada um puxa ali uma linha de acordo com a liberdade da interpretação que tiveram pós-reforma. Ô, pessoal, nosso voo tá quase aterrissando, a gente tá quase chegando aqui no fim do nosso bate-papo. É muita coisa, né, pra gente falar, pra tentar condensar aqui num bate-papo de 1 hora, enfim. Mas aqui, já partindo ali pra gente quase finalizar o nosso bate-papo, Isa, sobre as religiões de matriz africanas, o que você poderia compartilhar para que a gente possa ajudar as pessoas a diminuir esse preconceito e aumentar a aceitação? Eu acho que, na verdade, o meu ponto de vista que eu coloco muito, eu faço muita questão de colocar isso antes até de cada gira, sempre as pessoas enxergam que o que não está dentro da sua visão, o que não está dentro do seu entender é algo ruim. Isso a gente lida com novidade na vida, isso a gente lida com coisas que a gente não está acostumado. E a matriz africana, as religiões de matriz africana, elas foram colocadas como era uma religião que não veio do berço da igreja. Tudo aquilo que não compactuava da palavra da igreja era o demônio. Então a gente foi colocado como a religião do demônio, como algo que faz mal. E o que eu sempre falo isso não existe. E eu conheço diversas, até como pesquisadora, até para alimentar mesmo, sabe, a parte histórica, a parte sociológica do meu canal. Eu já faço várias pesquisas de campo. Não existe uma religião do mal, não existe uma coisa do demônio, não existe um lugar lá, uma seita onde matam criancinhas numa matriz africana. Isso não existe. Pelo contrário, muito pelo contrário. As religiões, elas estão ali para ter pertencimento entre seus núcleos, para fazer o melhor para o próximo, para quem está ali dentro delas. Isso não é fazer mal a ninguém. Então, na verdade, que as pessoas se permitam conhecer. E se elas não se permitirem conhecer, que pelo menos elas se permitam respeitar. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai buscar você na tua casa e vai enfiar você num terreiro, sabe? Eu nunca ouvi falar até hoje de um sequestro religioso. Olha, eu te sequestrei aqui, estou te devolvendo aqui, ele está em cárcere privado ali dentro de um terreiro. Na gira de Umbanda, no final da gira, você pega ele. Isso não existe. Então, você não é obrigado a absolutamente nada. Apenas respeita, sabe? Respeita, porque a gente não obriga um ao outro e tá tudo bem. É importante que a gente se sinta bem, é importante que a gente respeite principalmente aquilo que a gente não conhece, porque respeitar o que a gente conhece é fácil, é muito fácil. E às vezes as pessoas não estão dispostas a conhecer melhor. Por isso que eu falo, se permitam conhecer, entender. E caso vocês não estejam dispostos não, eu vou me permitir, eu quero conhecer melhor, tudo bem, não precisa se permitir, mas pelo menos respeita. Porque quando você conhece de perto, você vai ver sentido, você vai racionalizar, você vai falar, nossa, por que eu desrespeitava isso aqui? Nossa, não faz sentido algum. Então fica mais fácil. Quando você se coloca disponível para conhecer algo, fica muito mais simples você respeitar. Mas se você ainda assim não quiser se colocar disponível e não tiver nem um pouco a fim de conhecer nada sobre isso, pelo menos respeita. Perfeita. E é isso, né? Não precisa ninguém estar certo ou errado. Foi o que o Arisson falou. Arisson, por favor, também deixa sua mensagem final para a gente, para os nossos ouvintes. Primeiro, bate-papo muito legal, vocês são demais. Eu queria deixar uma mensagem de que quando a gente fala da religião, nós temos que colocar algumas premissas, que é o respeito e o amor, como a Isa disse, e quando a gente trabalha dentro dessa linha, tudo fica mais fácil, né? E eu queria dizer que dentro do sistema existem radicais para tudo.
né? Então eu queria trazer essa mensagem da não radicalização, e sim do equilíbrio quando a gente fala de fé, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de uma determinada religião, seja ela qual for, porque, na verdade, o mais importante dentre daquilo que nós vivemos como pessoa é a nossa caminhada e o nosso e como que nós nos sentimos nessa caminhada. No entanto, a maioria das religiões também possuem um público e seguidores pacíficos. Não é tudo ruim, não é alguns radicais que elevam uma bandeira ou que jogam situações à frente que vai definir quem somos. Pelo contrário, como a Isa falou, eu acho que nós temos que nos permitir conhecer. E essa permissão de conhecer algo novo, ela parte do pressuposto de uma promoção de paz, de um diálogo interreligioso e de respeito mútuo. Eu acho que somente assim nós vamos avançar como pessoa e nós vamos crescer ainda mais na nossa fé e naquilo que nós estamos vivendo na nossa vida. Então, acho que era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Show de bola, pessoal! Então, queria muito agradecer, Alisson. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saída de Emergência. Isa, muito obrigado. Um abraço aí para o Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saída de Emergência. É um assunto bastante abrangente. Acho que a gente pode sim e vamos retomar para falar muito mais sobre esse assunto, porque o propósito aqui do Saída de Emergência é proliferar essa comunicação, esse entendimento, é despertar essa fagulha de respeito, de elevação de consciência das pessoas sobre cada temática que a gente aborda aqui no canal. E para você curtir esse voo, compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.